Bom, gente, então semana passada nós tivemos duas aulas, né, em que a gente começou a falar aí de circuitos com fontes senoidais. Nós iniciamos falando das características das fontes de tensão senoidais. Falamos aqui de amplitude, ou valor de pico, ou valor máximo, né? O valor de pico a pico. Falamos de período, frequência linear, frequência angular, valor médio, valor eficaz e fase, tá? E aí, depois, a gente entrou nessa parte aqui de resposta de elementos a uma fonte de tensão senoidal, né? Então, quando eu tiver resistor, indutor ou capacitor submetido aí a tensão e corrente senoidais, como é que eles vão se comportar? Como é que vai ser? E aí nós vimos lá que o seguinte, né? Para um resistor, a gente segue a lei de Ohm. A gente tem uma relação linear entre tensão e corrente, tá? Então, a tensão é senoidal, a corrente também é senoidal, o valor de pico deles é diferente, né? Obviamente, de tensão a gente está chamando de Vm, de corrente nós estamos chamando de M. E esses valores de pico, eles seguem também a lei de Ohm. Então, eu posso escrever que o valor máximo da tensão, o valor de pico, é a resistência vezes o valor máximo da corrente. Reparem que, se a tensão é um seno de frequência ômega e fase zero, porque não tem nada somando aqui, a corrente ela vai ser um seno com a mesma frequência e com a mesma fase, fase zero. Quando isso acontece, quando dois sinais têm a mesma fase, a gente fala que eles estão em fase, nesse sentido aqui. Então, quando eu estiver olhando puramente para um resistor, tensão e corrente estão em fase, isso quer dizer, né, que quando um estiver no valor de pico, o outro também vai estar no seu valor de pico, esses valores são diferentes, mas eles vão estar no mesmo valor, né, quando os dois vão estar em zero, os dois vão estar no valor de pico com o polo negativo e assim por diante. Em seguida, nós falamos da resposta de um indutor, quando a gente tem, né, um sinal senoidal, sinais senoidais de tensão e corrente em cima dele. Aqui, para facilitar essa questão do cálculo na demonstração, mas eu falei com vocês que não precisam se preocupar com essa operação aqui de derivada, tá? A nível aqui do que a gente vai estudar. Mas, basicamente, nós chegamos nas expressões que a corrente ela vai ter um valor de pico, tá? Senoidal também, e aí eu vou supor que essa corrente ela tem uma fase de 0 graus. Aí, quando eu resolvi essa operação de derivada para o sinal de corrente, tudo bonitinho, nós chegamos numa expressão de tensão no indutor, dada pelo valor de pico do indutor, e aí já já a gente fala da relação, também é senoidal, só que agora apareceu uma fase de 90 graus. Ou seja, né, a tensão ela tem uma fase de 90 graus, enquanto a corrente tem fase nula nesse caso, né? Então, se a corrente tem fase nula aqui, ó, ela está aqui um seno que começa em zero, vai no pico e assim por diante. A tensão com essa fase de 90 graus, ela vai estar aqui adiantada em relação à corrente, tá? Ou a corrente atrasada em relação à tensão. Isso quer dizer o quê? Né? Que o pico da tensão ocorre primeiro, o pico da corrente ocorre depois, né? Esse valor nulo aqui para a corrente vai ocorrer nesse instante, o valor nulo para a tensão ocorreria antes. E essa diferença de fase, né, se a gente for olhar no círculo trigonométrico, é uma diferença justamente de 90 graus de um para o outro. Bom, em relação ao valor de pico da tensão no indutor, a gente tem os valores de pico de tensão e corrente, né? A gente tem que a relação entre eles é dada por tensão de pico, a frequência angular, vezes a indutância do indutor, vezes a corrente de pico. Então, nós temos essa relação aqui, e aí nós vemos que essa relação entre tensão e corrente no indutor não depende só das características do componente, né? Quais são as características do componente? A indutância, né? Mas depende também da frequência do sinal que eu estou trabalhando. Então, o indutor ele vai se comportar de forma diferente para frequências diferentes. E aí nós pegamos esse fator que multiplica a corrente de pico para encontrar a tensão de pico e definimos isso aqui como uma reatância indutiva.
E, finalmente, nós falamos aí do capacitor, comportamento dele. Então, assumindo que eu tenho uma tensão de valor de pico Vm e fase zero, depois de fazer essa operação de derivada aqui, para encontrar corrente também, nós encontramos que a corrente para o capacitor tem um valor de pico e M seno de ômega t mais 90 graus, tá? Isso quer dizer o quê? Que a corrente no capacitor, ela tem uma fase de 90 graus aqui em relação à tensão, né? E de forma o quê? De forma que ela esteja, né, adiantada da corrente, da tensão. Então a tensão está atrasada. Então, da mesma forma, ó, a corrente, o valor de pico dela vem primeiro, o valor de pico da tensão vem depois. Então a corrente está adiantada, a tensão está atrasada. Esse atraso, né, em termos de fase aqui, é justamente de 90 graus. E aí nós também definimos, a partir da relação entre os valores de pico de tensão e corrente para o capacitor, esse fator multiplicativo, que multiplica a corrente para encontrar a tensão, que a gente chama de reatância capacitiva. Também vai depender o quê? Da nossa frequência de trabalho. Então, o comportamento do capacitor, o comportamento dos sinais lá no capacitor vão depender não só da característica dele, que é a capacitância, como também a frequência de operação, a frequência de trabalho. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui até então? Alguma coisa que talvez não tenha ficado tão claro da última aula? Ou alguma dúvida que tenha surgido agora? Professor, só queria. Boa noite. Boa noite. Você vai fazer alguns cálculos com a gente? Sim, sim. Nós vamos fazer exemplos com cálculo, sim. Primeiro a gente está vendo alguns exemplos numéricos mesmo, tá? Primeiro a gente está vendo a teoria para embasar os cálculos que a gente vai fazer ali na frente. Bom, aí vem o primeiro exercício do material que pede para a gente completar, né? O colega de vocês aí até perguntou em relação a esse exercício aqui, não tem muita instrução, mas basicamente ele quer que a gente completa com alguns conceitos que a gente viu agora há pouco. Então, quando a corrente e a tensão estão em fase, nós estamos falando de qual componente, gente? Resistor? Resistor. Isso, resistor, tá? Quando a corrente está atrasada em relação à tensão, ou seja, a corrente vem depois, nós estamos falando de Indutor. indutor. Se nós temos uma carga puramente indutiva, nós temos uma reatância Indutivo. indutiva. Agora, quando a tensão está atrasada em relação à corrente, nós temos qual componente? Capacitor. Capacitor. E se a carga é puramente capacitiva, nós falamos que nós temos uma Reatância capacitiva. reatância também, mas é uma reatância capacitiva. Tranquilo, gente? Só um resumão aqui dos conceitos. E agora, né, um primeiro exemplo de cálculo. Eu vou até abrir aqui, ó, ele tem a resolução no slide, mas eu vou resolver com vocês, até para a gente desenvolver esse raciocínio juntos. Deixa eu só abrir o programinha aqui para a gente fazer isso. Vamos lá. Normalmente eu gosto de falar para os meus alunos, né, que eu gosto de resolver exercícios. Primeiro a gente dá uma lida no enunciado, depois a gente vai e anota os resultados e tenta raciocinar de acordo com aquilo que a gente quer. Então, ó, para a tensão aplicada V igual a 25 seno de 377T mais 60 graus a um resistor, encontre a expressão para a corrente, sabendo que a resistência é 10 ohms. Esboce os gráficos de tensão e corrente. Então, vamos anotar aqui, ó. Tensão 25 seno de 377T mais 60 graus. Isso aqui foi aplicado a um resistor cuja resistência é 10 ohms.
E aí eu quero encontrar a expressão para a corrente. Quando ele fala expressão, pessoal, é aquela expressão no domínio do tempo e de t, tá? E os gráficos. Primeiro eu vou perguntar algumas coisas aqui para vocês, para a gente poder levantar algumas coisas sobre o que a gente discutiu sobre sinais senoidais. Se eu olhar para essa tensão, é um sinal senoidal, é um seno, certo? E aí eu pergunto, só olhando para ele, pessoal, qual é o valor de pico dele? 25 volts. 25 volts. Perfeito, é o valor que acompanha, que multiplica o seno. Qual a frequência angular? 377. 377 radianos por segundo. É o valor que acompanha o tempo, né? E qual é a fase? 60 graus. 60 graus. Tomem cuidado aqui, porque se essa fase for negativa, por exemplo, menos 60 graus, né? Corresponderia aí a eu rodar no círculo trigonométrico no sentido anti-horário, esse negativo teria que entrar aqui também, tá? Então a fase ela pode ser negativa. Bom, se eu tivesse que achar aqui outros valores, né, o valor de pico a pico, por exemplo, é 2 vezes o valor de pico. Se eu tivesse que encontrar a frequência angular, nós temos a relação entre a frequência, a Isso. linear. Nós temos a relação entre a frequência angular e a linear. Se eu tivesse que encontrar período, é o inverso da frequência, né? Se eu tivesse que achar a tensão eficaz, ou RMS, pega a tensão de pico e divide Divide por por raiz de raiz de 2. 2. Isso, perfeito. Vamos lá, então. Nós sabemos que a expressão para corrente ela vai seguir o seguinte: corrente de pico, seno da frequência angular vezes o tempo mais a fase. O que a gente viu, né? Depois a gente. Aliás, vamos na ordem aqui mesmo, tá? O que a gente viu na corrente de pico? Qual é a relação para eu poder encontrar? Falei com vocês agora há pouco que a gente pode usar normalmente a lei de Ohm para os valores de pico. Tensão de pico é a resistência vezes a corrente de pico. Nós temos a tensão de pico, temos a resistência, falta encontrar a corrente de pico. Invertendo os dois lados da equação, pega esse 10 que está multiplicando a corrente de pico e manda para o outro lado dividindo. 25 dividido por 10, 2,5 amperes. Então, uma das variáveis que a gente precisava, nós já encontramos. Próximo. Frequência angular, qual vai ser, pessoal? Vai ser a mesma da tensão. Isso. Tanto para qualquer dispositivo, resistor, indutor, capacitor, eles não são capazes de alterar a frequência de um sinal. Então, a mesma frequência que nós temos para tensão, nós temos para corrente. E qual vai ser a fase? Por ser um resistor, vai ser a mesma fase da tensão. Vai ser a mesma fase da tensão, 60 graus. Beleza. Com essas informações, nós conseguimos escrever a expressão valor de pico, 2,5, seno de 377 T mais 60 graus. Só uma curiosidade aqui para vocês, ó, quando esse valor de frequência angular, 377 radianos por segundo, é um valor típico que corresponde a uma frequência de 60 Hz. Se vocês fizerem a conta aí, vai dar uns valores quebrados aí, tá? Mas essa frequência é a frequência usada na prática, na rede elétrica que a gente tem nas nossas casas, tá? Então, na tomada da casa aí, de todo mundo, de qualquer lugar, vocês vão encontrar um sinal senoidal de 60 Hz de tensão. Beleza? Ô professor, Sim. só ampliando um pouco aqui o conhecimento. A questão da fonte que não altera, porque é aquela ideia que ela depende da fonte? Como assim a fonte não altera? Não, a frequência, não, se você mencionou que a frequência não é alterada, e sim o ângulo de defasagem. Isso é da propriedade que ela depende só da fonte geradora?
A frequência depende, assim, existem circuitos que vão ser capazes de alterar a frequência, circuitos específicos, tá? Que a gente pode usar aí na prática. Mas esses dispositivos por si só, resistor, indutor, capacitor, quando eles são submetidos a uma tensão, eles respondem, né? Vai passar por eles uma corrente com a mesma frequência dessa tensão. Ah, ok. Bom, pessoal, em relação ao gráfico, eu não vou me arriscar a fazer ele não, porque vai ficar horrível, tá? Mas aqui, o raciocínio que a gente desenvolveu, ele está reproduzido aqui, tá? E aí, se tensão e corrente estão em fase, eles atingem, né, o valor de pico aqui ao mesmo tempo, o valor nulo ao mesmo tempo, e assim por diante, né? Aqui ele não está em função do tempo, está em função da fase, mas o gráfico seria em função do ângulo, né, que a gente tem lá, mas o gráfico seria o mesmo. Pergunta: por que que se é um seno, né? Por que que esses sinais não começam aqui no zero? Porque tá acrescido de 60 graus. Está defasado de 60 Isso, graus. Então, defasado. né, aqui tá em ângulo, né? Começaria no zero aqui. Só que como está defasado de 60 graus, é como se esses sinais fossem arrastados, o correspondente a 60 graus aqui para a esquerda. Então tá aqui, né? Então no instante t igual a zero aqui, ó, esse valor aqui, por exemplo, vai ser o valor de 25 seno de 60, né? E o seno de 60 aí dá um valor próximo do pico, mas não é nem zero, nem um valor de pico, nem nenhum valor típico. É esse valor aqui. Beleza? Beleza, professor, pode ocorrer da corrente ser maior que a tensão, não, né? Da corrente o quê? Ser maior que a tensão? Vamos lá, ó, a relação que a gente tem. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Ou, se a corrente é a tensão dividido pela resistência, o que precisa para a corrente ser maior que a tensão? Eu preciso ter uma resistência, né, menor que 1. Se a resistência é menor que 1, a corrente ela é maior do que a tensão. Tá? Isso em casos específicos que a gente precise de corrente maior do que a tensão, né? Em casos específicos em que a gente tenha resistências baixas, menores do que 1, isso pode ocorrer sim. Beleza? Beleza. Isso aqui são circuitos, né, em que eu talvez não tenha tanta tensão assim disponível, mas eu preciso de uma alta corrente, aí normalmente a gente utiliza isso aqui. Bom, próximo exemplo aqui, pessoal, agora falando do indutor. A corrente em um indutor de 0,1 henries é I igual a 10 seno de 377T. Encontre a expressão para a tensão entre os terminais do indutor e esboce as curvas de tensão e corrente. Vamos lá. Vou anotar os dados aqui novamente. Ó, a corrente indutor de 0,1 henries. Essa unidade aqui mostra para a gente que isso aqui é indutância. Essa corrente é 10 seno de 377 T amperes. Vou colocar a unidade aqui, mas eu vou assumir que é amperes mesmo, tá? Bom, aí eu quero primeiro aqui a expressão para a tensão. V de T. Né? Nós sabemos que ela vai ter a expressão genérica seguinte. Vm seno de ômega t mais θ. Então, da mesma forma que o exercício anterior, nós temos que encontrar cada um desses valores aqui para poder preencher a expressão do seno. Bom, para a tensão de pico, pessoal, nós temos uma relação que parece a relação de lei de Ohm, né? Vai ser a reatância, no caso, indutiva, vezes a corrente. Lembrando que essa reatância indutiva é dada pela frequência angular vezes a indutância do indutor. Quanto vale a frequência angular nesse caso de trabalho aí do sinal?
377 radianos por segundo. 377 radianos por segundo. Lembrando, é o valor que multiplica o tempo, tá, pessoal? Vezes a indutância, que é de 0,1, nós vamos encontrar uma reatância indutiva, portanto, de 37,7 ohms. Eu não sei se eu cheguei a citar antes, tá? Mas como a reatância ela relaciona tensão e corrente da mesma forma da resistência, apesar de ser um efeito diferente, também nós temos a mesma unidade, tá? Da resistência. Então, também é dada em ohms. Bom, a frequência angular, vocês acabaram de falar, e eu acabei de falar, né? Nem o resistor, nem o indutor, nem o capacitor alteram a frequência de tensão para corrente, então as duas têm a mesma frequência, tem os mesmos 377 radianos por segundo. E aí pergunta agora, quanto vai valer a fase da tensão no indutor? Eu vou até diferenciar aqui, ó, fase da tensão, fase da tensão. Vou usar o índice V ali para falar que isso é tensão, tá? 90 graus. 90 graus. Por quê, né? Nós vimos que tensão e corrente estão defasados de 90 graus, sendo que a corrente está atrasada em relação à tensão, ela vem depois. Então, a fase da tensão ela é maior. Se a tensão está adiantada e a corrente atrasada, ela é maior. Nós podemos até escrever a seguinte fórmula. Por que eu chamei aqui de fase de tensão? Para poder mostrar para vocês o seguinte. A fase da tensão é a fase da corrente mais 90 graus. Tá? É bom a gente ter essa noção e colocar meio que uma fórmula matemática, porque, por exemplo, né? Se a fase da corrente aqui, se aqui eu tivesse, por exemplo, menos 20 graus, né? Como é que eu ia encontrar a fase da tensão? Eu ia pegar essa fase da corrente e somar 90. E aí eu ia encontrar uma fase de tensão de 70 graus, tá? Então é sempre, né? A fase da tensão no indutor, ela é 90 graus maior do que a fase da corrente. Então sempre pega a fase da corrente e soma 90, se eu quiser encontrar da tensão. Ou se eu quiser encontrar da corrente, pega da tensão e subtrai 90. Tá claro aqui, gente? Então essa expressão aqui, ó, ela é válida para dispositivo indutivo, o indutor. Bom, feito isso, a gente consegue escrever a tensão do indutor como sendo, né? Eu não joguei ali para calcular o valor de pico, né? Só calculei a reatância, perdão. Vamos voltar lá, então. Então, ó, tensão no indutor é a reatância indutiva, 37,7, vezes o valor de pico da corrente, vezes 10. Então, a tensão de pico fica 377 volts. Agora sim. Agora sim. A tensão no indutor é dada pela expressão 377, seno de 377T mais 90 graus volts. Beleza? Beleza. Dividindo esse 377 por raiz de 2, você encontraria a tensão média, não é isso? O valor de pico. Beleza. O valor de pico não, valor eficaz, perdão. Eficaz. Tá? Seria o valor que o multímetro fosse... O valor eficaz ler. é diferente do valor médio, tá? Ah, sim, sim. Verdade. O valor médio é o que fica na média ali entre o pico positivo e o pico negativo. Pode pegar, né, e tirar a média lá para poder encontrar. Em relação ao gráfico, pessoal, então aqui ele fez o mesmo desenvolvimento, ó, achou a mesma resposta que a gente. Em relação ao gráfico, né? Então, ó, se tem ele deu a corrente é fase zero, então é um seno que começa em zero, vai no pico, volta em zero, vai no valor máximo negativo, volta em zero e assim por diante. Então, se a tensão está adiantada de 90 graus, se eu tenho mais 90, ela está 90 graus aqui para a esquerda, né? Então, ela começa no valor de pico, aqui no instante zero, né? Ela começa no valor de pico, vem, quando a corrente estiver em pico, ela vai estar em zero, então
que a gente tem aquela mesma defasagem de 90 graus que a gente viu. Bom, e aqui para um capacitor agora, um exemplo também, a expressão para a tensão entre os terminais de um capacitor de 1 microfarad é V igual a 30 seno de 400T. Qual a expressão para a corrente? Faça um esboço das curvas de tensão e corrente. Vamos lá. Vamos tirar os dados, né? Um capacitor de 1 microfarad, isso é a capacitância dele. Tensão é dada pela expressão 30 seno de 400T. E aí eu quero a expressão para corrente. Mais uma vez, né? Nós temos que encontrar cada parâmetro da expressão. Valor de pico, frequência angular e a fase da corrente. Bom, a lei de Ohm aqui, ela se torna tensão de pico é reatância capacitiva vezes a corrente de pico. Se eu estou falando de um capacitor. Então, nós vamos ter aqui, ó, reatância capacitiva, nós vimos que é dada por 1 sobre a frequência angular vezes a capacitância. Então, nós temos 1 dividido por... Qual é a frequência angular? 400 radianos por segundo. 400, isso, perfeito. O valor que multiplica o tempo no seno. E a capacitância foi dado 1 microfarad, 1 vezes 10 a menos 6. Fica, então, 1 sobre... Deixa eu achar a minha calculadora aqui atrás. 400 vezes 1, 10 a menos 6. Nem precisava aqui, né? 400 vezes 10 a menos 6. Que a gente começa a fazer umas contas mais complicadas, as bestas fica difícil. Invertendo isso, fazendo 1 dividido por isso, nós vamos encontrar 2,5 quiloohms, ou 2.500, né, ohms. Então, agora, ó, a tensão de pico é 30, substituindo na expressão. A reatância capacitiva é 2.500 e a corrente de pico é o que a gente quer. Inverte os dois lados da equação e passa os 2.500 dividindo o 30. Então, dessa forma, nós vamos ter 30 dividido por 2.500, 12 vezes 10 a menos 3, ou ainda 12 miliamperes. Bom, beleza, encontramos a corrente de pico. A frequência angular, ela vai ser a mesma. Opa, aqui é 400, né? A mesma da tensão, tá? E para a fase da corrente, ó, agora é o inverso do indutor. Então, se lá no indutor a tensão estava adiantada, no capacitor quem vai estar adiantado, quem vem primeiro é a corrente. Então, nós podemos escrever o seguinte, que a fase da tensão é a fase da corrente menos 90 graus. Tá? A fase da tensão aqui vai ser menor porque ela está atrasada, ela vem depois. Então, para um capacitor, a expressão que a gente tem é essa aqui, ó. Lembrando que lá para o indutor, o sinal aqui é trocado, é mais 90 graus. Então, qual é a fase da tensão? É 0. A fase da corrente, menos 90 graus. Então, a fase da corrente, menos 90 graus, é igual a 0. Passa esse menos 90 para o lado de lá como mais 90, que somado ao 0 vai dar 90 graus. Então, a corrente vai ser dada por 12 seno de 400T mais 90 graus. Quase não coube ali, né? E aqui, ó, lembrando que esse valor de pico aqui era em miliamperes, então eu posso dar a corrente aqui em miliamperes também, tá? Ou eu posso, no lugar do 12 aqui, escrever 12 vezes 10 a menos 3 e colocar aqui a unidade em amperes, tanto faz. Beleza, gente?
Então, ou eu expresso esse 10 a menos 3 como número, ou o que é mais normal, o que é mais comum, eu expresso aqui na unidade. Bom, em relação ao gráfico, né, pessoal, como a corrente tem fase zero, como a tensão tem fase zero, perdão, que foi dada, ela começa aqui no zero, vai no pico, volta no zero, valor negativo e assim por diante. E a corrente ela está adiantada 90 graus. Então, aqui eu tenho mais 90 graus de fase na corrente. Então, ela começa já no pico, depois ela vem no zero, quando a tensão está no pico. Quando a tensão volta a zero, ela vai para o valor máximo negativo e assim por diante. Beleza? Né? E a expressão aqui que a gente encontrou. Bom, agora, pessoal, nós vamos parar um pouquinho de falar de dispositivos e tudo mais, porque a gente vai entrar aqui em números complexos, tá? Nós temos que fazer o estudo de números complexos, porque vocês vão ver que, para análise de circuitos mais complexos, que tenham associações de resistores, capacitores, indutores, seja em série, paralelo, né, que tenham a mistura da utilização desses dispositivos, nós vamos fazer uma análise que é chamada de análise fasorial. E essa análise fasorial, pessoal, nada mais é do que a representação de tensão, corrente, resistências e reatâncias na forma de números complexos. Então, nós vamos representar todas as grandezas envolvidas na análise que a gente vai fazer de circuitos, tensão, corrente, resistência, né, quando eu tiver resistor, reatância, quando eu tiver indutor ou capacitor, como números complexos. Então, só para a gente poder ver aqui rapidamente números complexos, né, a criação dos números complexos se deu à necessidade, né, de resolver alguns tipos de equações que a gente não consegue com números reais. E aí foi definido uma grandeza imaginária, uma grandeza complexa, e como sendo raiz de menos 1, tá? Quando eu tiver raiz de número negativo, então, a gente vai ter o aparecimento dessa unidade imaginária. Aqui, deixa eu até olhar aqui para frente, o professor Rodrigo, ele está usando aqui como unidade imaginária o I mesmo. Só que, na maioria dos autores que escrevem sobre circuitos elétricos, existe a utilização do J como unidade imaginária. É a mesma coisa. Por que então, os autores da parte de circuitos utilizam J? Se forem livros de matemática, vocês vão encontrar a unidade imaginária como I, mas se vocês forem livros de circuito, a grande maioria dos autores vai usar o J no lugar do I. Por quê? Para não confundir com o I da corrente, que a gente já utiliza, né, essa letra aí para poder designar corrente. Então, poderia confundir aí com a unidade imaginária. Então, vamos procurar usar mais o J, apesar do material ele estar aqui com I, porque é mais comum quando vocês forem estudar em outras referências encontrar como J, tá? E aí, pessoal, essa unidade imaginária vai definir uma parte imaginária num determinado número que a gente chama de número complexo. Então, o número complexo ele pode ser expresso de duas formas, a forma retangular e a forma polar. Basicamente, um número complexo expresso na forma retangular, ele é dado por Z é igual a X mais JY. Lembrando que esse J aqui é raiz de menos 1, é um número, tá? É a unidade imaginária que a gente usa. Esse X é o que a gente chama de parte real do número imaginário. É o valor que não multiplica J. Esse Y é o que a gente chama de parte imaginária do número complexo, tá? Que é o valor que vai multiplicar o J, a unidade imaginária, né?
É muito comum a gente denotar isso aqui da seguinte forma. Re de Z, ou seja, parte real de Z, é X. E M de Z, ou seja, a parte imaginária de Z, é Y. Então, parte real é aquilo que não está multiplicando o J. E a parte imaginária é aquilo que está multiplicando o J. Existe uma representação desses números complexos na forma de um gráfico que a gente chama de diagrama de Argand-Gauss, em que a gente representa no eixo horizontal a parte real e no eixo vertical a parte imaginária. Então, vamos supor que eu venha aqui na parte real e localize o x, ele está aqui. Localize o y, que é a parte imaginária, ele está aqui. E aí esse número complexo, ele é representado por meio desse ponto. Tá? Então, esse ponto aqui representa o número z, parte real x, parte imaginária y, as coordenadas que a gente tem. Existe uma outra forma de representar os números complexos, que é chamado de forma polar. Essa forma polar aqui, gente, ela vai representar um número complexo por meio que da distância entre a origem desse plano de Argand-Gauss aqui e a fase do número complexo, né? Que é o ângulo que essa linha aqui, né? Que é a distância, faz com o lado positivo aqui do eixo da parte real, o eixo horizontal. Essa distância aqui, o tamanho disso aqui, é chamado de módulo do número complexo, representado por meio dessas duas barrinhas. Então, a gente pode escrever o seguinte: esse número complexo z, ele é representado pelo módulo. Aí a gente coloca um negócio aqui como se fosse da divisão, tá? E aqui a gente coloca a fase desse número z. Alguém perguntou aí numa aula da semana passada por que eu uso a frequência angular, radianos por segundo, né? E aí eu tenho valor lá remetido a radianos, e a fase em graus. Porque nós vamos trabalhar com esses números complexos para representar tensão, corrente, resistência, reatância, como eu falei, né? Impedância, que a gente vai ver esse conceito daqui a pouco. Quer dizer, não sei se vai dar tempo hoje, mas a gente vai ver esse conceito. E aí, nessa representação, vai aparecer somente a fase dos sinais de tensão, de corrente. Não vai aparecer a frequência aqui. A frequência, como a frequência ela não muda, ela meio que não vai entrar nas contas das nossas análises. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Tudo bem até aqui, gente? Lembrando que vocês podem ficar à vontade para me interromper, se acharem necessário aí, tá? Para que eu consiga trocar de uma forma para outra, entre forma retangular e forma polar, eu preciso o quê? Para escrever a forma retangular, eu preciso da parte real e da parte imaginária. Para escrever a forma polar, eu preciso do módulo e da fase do número complexo. Então, nós temos que relacionar eles para que a gente consiga encontrar um ou outro. Primeiro, se eu quiser encontrar a forma polar, né, a gente vê aqui ó, que esse desenho aqui ele forma o quê? Um triângulo retângulo. E aí nós vamos usar as relações para triângulos retângulos e relações trigonométricas para poder encontrar relacionar esses valores. Então, primeiro, né, vamos supor que eu tenho a forma retangular e quero a forma polar. Como é que eu encontro o módulo? Teorema de Pitágoras. O módulo seria a hipotenusa, a parte real um cateto e a parte imaginária outro cateto. Então, se eu quero encontrar a hipotenusa de um triângulo retângulo, ela é dada pela raiz quadrada de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Especificamente, para a gente, falando de números complexos, o módulo de um número complexo é dado pela raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Mas para frente a gente vai fazer alguns exemplos disso aqui, tá? Numéricos. Deixa eu perguntar, vocês já viram isso aqui em algum lugar aqui no curso? Coordenadas polares, não.
Tá, A retangular, sim. tá. Beleza. Então a gente vê isso aqui com calma, vai fazer exercício com calma, podem ficar tranquilos. A fase do número complexo, a gente também vai obter como uma relação trigonométrica. Eu tenho várias relações que eu poderia envolver aqui para esse ângulo, né? Seno, cosseno e assim por diante. Mas, ó, o seno e o cosseno, eles sempre se relacionam com a hipotenusa. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como aqui a gente quer da forma retangular, e aí eu só tenho a parte real e a imaginária, eu só tenho os catetos, apesar de que dá para achar a hipotenusa aqui, é mais comum que a gente use a relação de tangente, que é dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Então, se eu for escrever aqui, ó, tangente da fase, vai ser dado por cateto oposto ao ângulo. É esse lado aqui que mede exatamente o quê? O valor da parte imaginária. Y, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que está do lado aqui. Então, é esse lado aqui do meu triângulo que corresponde à parte real, o x. Só que eu não quero encontrar a tangente do ângulo, né? Eu quero encontrar o ângulo. Vocês já viram funções trigonométricas inversas? Não? Como é que eu passo essa tangente para lá? As inversas trigonométricas ainda não. Tá. Vou Se não me adiantar engano, é o arco aqui. tangente. Isso. Arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Isso aqui, pessoal, é a operação inversa, tá? Se a tangente do ângulo calcula isso aí, quando eu falo arco tangente, eu quero saber qual é o ângulo que dá aquela tangente. É o efeito oposto. Igual quando a gente tem, né, um quadrado, vai para o outro lado raiz quadrada. Um valor somando, vai para o outro lado subtraindo. Multiplicando, vai para o outro lado dividindo. É a operação inversa. É muito comum que vocês encontrem isso aqui também, e aí, inclusive, em algumas calculadoras, representado da seguinte forma: tangente a menos 1 de y sobre x. Esse menos 1 aqui não é um elevado, tá? Ele vai representar para a gente função inversa. Né? No estudo de funções na matemática, quando eu elevo uma função a menos 1, isso quer dizer função inversa, e não 1 dividido pela função. Bom, essas são as relações que a gente vai ter, né, para transformar um número complexo retangular para a forma polar. Então, eu encontro o módulo por meio da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, e eu encontro a fase por meio do arco tangente da parte imaginária, y, pela parte real, x. Né? Aí tem essas duas formas de representar essa função. Normalmente isso é feito o quê? Na calculadora mesmo, tá? Calculadora científica que tenha a função de arco tangente. Tem um pulo do gato aqui nessa arco tangente. Para algumas situações, eu vou mostrar isso aqui para vocês quando a gente trabalhar mais com exemplos numéricos, tá? Que às vezes essa tangente está errado, aí a gente tem que somar 180 graus, mas eu vou mostrar esse caso para vocês, não se preocupem por enquanto. Bom, vou fazer aqui embaixo, eu acho que cabe, só para a gente encerrar aqui, como é que eu faço a relação inversa agora? Como é que eu transformo na forma polar, ou seja, eu tenho módulo e tenho a fase, como é que eu encontro a forma retangular? Também, pessoal, por meio de relações trigonométricas. Eu quero encontrar x, que é essa medida aqui, e eu quero encontrar y, que é essa medida aqui. Relações trigonométricas. Se x é o cateto adjacente do ângulo, ele se relaciona com a hipotenusa por meio de um cosseno. Então, isso aqui vai ser o módulo do número complexo vezes o cosseno da fase dele. E se o y é o cateto oposto, é a medida do cateto oposto desse triângulo retângulo, oposto a esse ângulo aqui, no caso, né? Eu tenho uma relação com a hipotenusa de seno. Beleza? Então, se eu tenho módulo e fase, se eu tenho um número complexo na forma polar, como é que eu encontro a parte real?
Pega o módulo e multiplica pelo cosseno da fase. Como é que eu encontro a parte imaginária? Pega o módulo e multiplica pelo seno da fase. Beleza, gente? Ok? Bom, isso tudo que eu expliquei para vocês aqui, ele mostra, tá? Aqui, ó, forma retangular, forma polar, aí como é que a gente encontra. E aqui tem uns exercícios. Vamos fazer alguns exercícios desse amanhã, tá? Eu acho que eu não vou fazer todos, vou só mostrar para vocês alguns, vou deixar os demais para vocês fazerem. Mas, não, esse aqui, no caso, não tem a resposta aqui, mas pode deixar que a gente vai ver, vou explicar para vocês tudo direitinho. Operações com números complexos aqui também, a gente vai ver como é que a gente faz isso, tá? Depois a gente vai entrar na representação por fasores, então vocês vão ver, né, que nós vamos representar o seno lá por meio de número complexo, aqui, ó. Aqui a tensão na forma polar, como número complexo na forma polar, corrente como número complexo, forma polar e forma retangular, e assim por diante. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente acabou aqui por enquanto. Teve uma colega de vocês que me procurou, né? Eu tinha colocado como prazo para entregar esse exercício dia 31, que já é domingo. A gente só tem essa aula de hoje e amanhã. Talvez não. Eu acredito que não vai dar tempo da gente ver tudo que a gente tem que ver, mas aí eu vou determinar só alguns exercícios para vocês poderem entregar, tá? De acordo aí com até onde a gente for. Beleza, gente? Amanhã a gente combina isso certinho. Beleza. Valeu, Beleza. professor. Boa noite. Ok. Tá Boa bom. noite. Boa noite para vocês, muito obrigado e até amanhã. Boa noite.